Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês esse vestido trabalhado em quadradinhos nos squares por toda a base do vestido. É um vestido bem simples de ser feito, mas que fica com um visual bem bacana. A seguir eu mostro para vocês os materiais usados na peça e daremos início à aula. Antes disso, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e se você gostar da aula, deixe o like e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. Para fazer o vestido, eu vou usar o fio Charme da Círculo. Essa cor é a cor 7136, o Marsala, e eu ainda usei o amarelo, esse tom de telha, um marronzinho, o vermelho e o Marsala, que eu usei em toda a base para fazer a união e também os acabamentos. Eu deixo para vocês a numeração aqui das cores, para que vocês, caso queiram repetir as mesmas cores, vocês já têm certinho a numeração. E aqui também você pode brincar com as cores, usar as sobras de fio que você tem em casa. Então, essa parte é bem bacana. Vou usar para a confecção a agulha 2,5. O meu ponto é um ponto bem solto. Se o seu ponto for um ponto mais apertado, use a agulha número 3. Inicio o vestido pela confecção dos quadradinhos. Faço o primeiro por completo e o restante eu vou unindo. São 15 quadrados para a parte da frente, 15 quadrados para a parte de trás, 30 quadrados no total. Então, eu inicio fazendo o anelzinho mágico, deixo a pontinha que eu não vou usar aqui de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e puxo essa laçada que caiu lá para trás por dentro do anel. Seguro e agora eu trabalho 3 correntinhas, já conto como primeiro ponto. Faço mais 2 pontos altos, onde fico com 3 pontos altos que já correspondem ao primeiro bloquinho. Vou puxar um pouquinho fechando o anel, porque eu não preciso de muita abertura. Faço 3 correntes, 3 pontos altos. 2, 3. 3 correntes, 3 pontos altos, até completar 4 blocos com 3 pontos altos cada, separados por 3 correntinhas. Cheguei ao finalzinho, já tenho 1, 2, 3, 4 bloquinhos, faço as 3 correntes, conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Já posso puxar fechando o anelzinho e agora eu corto o fio vindo para a segunda cor. Lembrando que eu estou cortando o fio porque eu vou trabalhar com o amarelo, o telha, o vermelho e o marsala. Você vai trocar de cor de acordo com o que você queira. Ah, eu quero trocar de cor só 2 vezes, quero fazer 3 carreiras de uma cor, 2 da outra. Então, você pode brincar com a confecção dessa parte. Aqui, o que eu faço? Puxei o fio, né? Cortei deixando já uma pontinha. E agora, eu vou puxar o fio aqui para trás. Passo por dentro de uma laçadinha, formando uma nova laçada e passo o fio por dentro. E depois eu levo por dentro de alguns pontinhos. Aqui no final, antes de cortar o fio, eu sempre dou um pinguinho de cola pano e depois eu corto, porque a cola pano sela por completo o arremate. Agora, eu repito o mesmo nessa pontinha inicial, o mesmo tipo de arremate, e já venho com a segunda cor para continuar trabalhando
o quadrado. Primeira carreira finalizada, já arrematei o fio. Agora, eu venho com a segunda cor, venho em um dos cantos, onde eu tenho o espaço de correntinhas, prendo um ponto baixo e faço 2 correntes. Já tenho um ponto alto. Faço mais 2 pontos, completei os 3 pontos, faço 3 correntinhas. E mais 3 pontos no mesmo espaço, formando o leque. Essa segunda carreira é uma carreira só de leques, onde temos 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, que formam o leque. Formei o leque, eu faço 2 correntinhas de separação, venho no próximo espaço de correntes da base e trabalho mais um leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Duas correntes de separação, novamente o leque e depois no próximo espaço mais um leque. Com essa carreira eu já consigo ver bem certinho os cantos do quadrado. 1, 2, 3, 4. 4 leques separados por 2 correntes cada. Completei os 4 leques, faço as 2 últimas correntinhas e fecho no primeiro ponto que eu fiz com um ponto baixíssimo. Puxo o fio, venho do lado avesso e busco o fiozinho por dentro do próximo ponto. E da mesma forma, faço a laçadinha, passo o fio por dentro, levo o fiozinho por dentro de vários outros pontinhos e depois venho com um pinguinho de cola pano. Antes de cortar o fio, pingo um pinguinho de cola pano para selar por completo esse arremate. Segunda carreira já finalizada. Iniciando a próxima carreira, eu venho sempre no canto, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. E depois trabalho mais 2 pontos, completando os 3. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos para formar o leque. Nos cantos, sempre leque sobre leque. Agora, entre um leque e outro, eu tenho esse espaço, onde eu faço o bloquinho. 2 correntes de separação e no espaço de correntinhas da base, eu faço os 3 pontos altos. 2 correntinhas e novamente leque sobre leque, fazendo os 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, como eu já fiz no primeiro. Sempre nas laterais, entre um leque e outro, eu faço o bloquinho com 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, tanto de um lado como do outro. Então, bloquinho, 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 canto, canto, canto e canto. 4 blocos e 4 leques. Carreira já finalizada e como vocês podem ver, leque, bloquinho e assim até completar os 4 lados do quadrado. Agora, ainda faltam 2 carreiras. Eu vou trabalhar aqui 2 carreiras na cor marsala. Aqui no meu caso, né, com essas cores que eu escolhi. Você vai trabalhar nas cores que você escolheu. São 5 carreiras no total. 1, 2, 3, mais 2 que eu vou trabalhar aqui na cor marsala. Então, sempre leque sobre leque e nos espacinhos, os bloquinhos. Então, agora, nessa próxima carreira, teremos leque, bloquinho, bloquinho e o leque. Na carreira seguinte, a mesma coisa. Leque sobre leque e onde eu tenho os espaços, eu faço
os bloquinhos. Quando eu tiver o primeiro quadradinho finalizado, eu volto mostrando o quadradinho e já dando início à confecção do próximo até chegar na hora da união. Tenho aqui o meu primeiro quadradinho, onde eu fiz todas as carreiras por completo. Finalizei aqui com as 2 carreiras na cor marsala. Depois disso, eu deixo ele aqui, esse primeiro, viradinho de frente para mim, com o avesso de frente para mim. E eu tenho aqui o meu segundo quadradinho, onde eu fiz a metade da segunda carreira na cor marsala, porque eu já vou fazendo a última carreira e unindo os quadrados. Fiz os 3 pontos, faço uma correntinha, deixo avesso com avesso. Venho lá no canto do quadrado que está atrás e prendo um ponto baixo, uma correntinha, volto e termino o leque do canto fazendo os 3 pontos altos. Como eu quero uma união bem solta, bem leve, eu faço uma corrente, um ponto baixo no quadrado de trás e uma corrente. Volto no quadrado que está à frente, faço os 3 pontos altos. Uma corrente, um ponto baixo no quadrado que está atrás, fazendo sempre no espaço das correntinhas, e uma corrente. Volto no que está à frente e faço os 3 pontos altos. E eu trabalho dessa forma até unir toda essa lateral, chegando novamente no leque, ou seja, no canto. 3 pontos, uma correntinha, um ponto baixo no quadrado que está atrás, uma correntinha e agora já estou sobre o leque, trabalhando o canto do quadrado. Fiz os 3 pontos, uma correntinha e prendo no espaço de correntes do leque. Uma correntinha e agora eu já tenho a união da lateral. Tenho que terminar aqui agora essa próxima lateral para completar a carreira do quadrado. Então, sigo da mesma forma que eu já trabalhei. Faço os 3 pontos, 2 correntinhas, bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntinhas, bloquinho com os 3 pontos altos, até chegar no final, onde eu arremato com um ponto baixíssimo, e depois eu vou fazer outro quadrado. A última carreira, eu sempre faço só metade da carreira, porque eu já vou fazer a união. Então, aqui as 2 correntinhas. Fecho com baixíssimo, corto o fio, eu não vou arrematar por completo. Faço sempre aqui dessa forma, porque eu acho que é mais rápido arrematar tudo no final. Então, sobrou a pontinha, passei por dentro do fio. Trago ela pro avesso, por dentro do próximo ponto. E dou só uma laçada e passo por dentro, para deixar ele aqui na espera, para arrematar no final. Então, prontinho, ó. Agora, eu já tenho os 2 quadradinhos, faço o terceiro e faço a união nessa lateral. Porque eu vou ficar com uma tira aqui, com 3 quadrados. Eu vou manter essa união dos 3 quadrados sempre até chegar na base embaixo. Mas isso eu mostro para vocês daqui a pouco. Vou terminar, então, fazendo a união desse terceiro, da mesma forma que eu fiz do primeiro com o segundo, eu faço do segundo com o terceiro. E depois eu vou manter assim por diante até formar uma das partes do vestido. Faremos parte da frente, depois parte de trás e depois costura lateral, né, aumento da base, modelagem e costura lateral,
e depois as alças e os acabamentos. Já terminei de unir os 3 quadradinhos, então eu tenho aqui a primeira fileira já pronta. Eu vou trabalhar de 3 em 3, então uni os 3, agora mais 3, depois mais 3, ficando no total com 15 quadrados. 3 por 5. Agora, a união é feita da mesma forma, ou seja, eu só trabalhei aqui até chegar na segunda carreira, que no meu caso da cor marsala, né? Na última carreira do quadrado, que tem 1, 2, 3, 4, 5, a quinta carreira. Fiz só a metade da carreira e já vou fazer a união, igual eu fiz nesses dois. Só que agora, ó, aqui na parte de baixo. Do próximo quadrado para frente, eu tenho que unir 2 laterais, ou seja, eu vou unir aqui o segundo quadrado da fileira e o quinto quadrado no total. Então, vou unir aqui e também unir lá na fileira de cima, porque ele já vai ficando pronto. Então, agora eu vou fazer a união desse aqui, que é igualzinho eu fiz nos outros dois, e volto para mostrar para vocês como unir as 2 laterais. E depois vamos seguir dessa forma até ter os 15 quadradinhos já unidos. Prontinho, já tenho o meu quinto quadradinho para unir e, como eu disse, eu vou fazer a união em 2 laterais. Agora, eu não faço mais a metade da última carreira, eu só faço uma lateral, porque eu tenho que unir as 2 outras e finalizar a carreira com a quarta lateral. Então, sempre faço só uma lateral e já venho aqui, ó, eu vou virar para ficar mais fácil a visualização. Já estou no canto e fiz uma correntinha. E vou lá para a união. Deixo ali avesso com avesso e começo a unir os quadrados. Na primeira lateral aqui, tudo igual. Então, faço o meu canto, uma correntinha, um ponto baixo no quadrado que está atrás, uma correntinha e venho novamente para o bloquinho que está à frente. E desse jeito eu vou até lá no canto. A diferença é ali no canto e também porque vamos unir 2 laterais. Então, seguindo até lá, lembrando que dessa forma eu vou trabalhar todos os outros quadradinhos daqui para frente. Só os que ficam mesmo na lateral, que o primeiro da lateral de cada fileira, né, que eu faço a união só de uma lateral. O restante tudo igual aqui. São 15 quadradinhos na frente, 15 quadradinhos na parte de trás. Ó, já estou chegando aqui no canto. Então, olha lá, por que que eu tenho que unir as 2 laterais? Aqui eu cheguei no canto. Vou colocar aqui novamente. Primeira fileira, estou formando agora a segunda fileira. Então, olha lá, eu tenho que unir essa lateral para dar continuidade à base do vestido. Quando eu cheguei aqui no canto, eu já fiz a união ali nesse leque que está um aqui com um avesso para o outro. Só que eu tenho que vir para cá nos leques para unir lateral com lateral. Então, já fiz no primeiro leque, agora eu venho no segundo. Então, olha lá, venho já em direção à lateral. Eu não voltei ainda para o leque do primeiro, eu prendi aqui e agora eu olho lá no quadradinho onde eu vou unir a lateral, não nesse central, onde eu vou unir a lateral, um ponto baixo e já viro aqui a lateral que eu vou unir. E aí, eu já posso continuar a lateral, ó. Porque eu já estou virada com o avesso do quadrado que está atrás. Fiz os 3 pontos, uma correntinha e começo tudo novamente. E vou unir até chegar aqui no canto. Só que quando eu chego aqui no canto, eu já vou ter a união, né?
completa dele aqui, e depois eu tenho que vir na direção do final da carreira para terminar a última lateral do quadrado. Então, dessa forma agora, venho até aqui, aqui eu vou unir só o canto com o canto, como eu já fiz nos anteriores, e venho até terminar. Quando eu for unir o próximo quadradinho, eu também faço só uma lateral da última carreira, igual eu fiz aqui, e depois vou unir uma, duas laterais, ou seja, aqui ó, uma, duas, aqui eu encaixo o próximo quadradinho. Depois da fileira já pronta, a segunda fileira eu venho para a próxima. Então, vou unir aqui só uma lateral, porque ele é o primeiro aqui da fila dos 3. Unir aqui só uma lateral, eu vou ficar com o meu quadrado aqui, ainda faltando 2 para encaixar, para dar continuidade de 3 em 3 quadrados por 5 vezes, ou seja, 3 vezes 5, 15. Vou fazer isso e já volto mostrando para vocês essa união dos 15 e depois falando como dar continuidade. Já terminei a união dos 15 quadradinhos. Agora, o que eu faço? Eu vou repetir essa mesma sequência, unindo de 3 em 3 até completar os 15. Quando eu completo os 15, então, eu já tenho essa base, que serve como parte da frente, e a outra base como parte de trás do vestido. As diferenças de tamanho, como eu disse para vocês, se darão agora com a quantidade de carreiras que faremos em cada uma das laterais. Agora, eu vou pegar a outra parte, mostrar para vocês e vamos começar a trabalhar essas carreiras. Primeiro, eu vou fazer em uma parte, lateralmente, depois na outra parte, aqui na outra lateral, e repito o mesmo na outra parte da base, ou seja, de um lado e do outro em uma, de um lado e do outro na outra, fazendo as carreiras para depois fazer a costura. Aí, teremos a base do vestido já pronta, né? Já unida, tudo. Faremos depois o acabamento na parte de baixo, as alças e o arremate. Já finalizei as duas partes, parte da frente, parte de trás. Depois disso, eu vou trabalhar as carreiras laterais, de um lado e do outro, repetindo nas duas partes o mesmo processo. Por quê? Eu vou fazer essas carreiras laterais, que também são as carreiras que determinam o tamanho da peça. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo a tabela de tamanhos, explicar isso a seguir na hora da confecção. E a união é feita nas duas partes, depois de trabalhar essas carreiras laterais. Aqui na lateral, então, ó, a parte maior, onde eu tenho os 5 quadrados, eu venho aqui no canto, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. E faço mais 2 pontos altos. Agora, eu não faço leque sobre leque, porque eu vou deixar essa parte reta para seguir em carreiras de vai e vem, formando a lateral do vestido. Então, fiz os 3 pontos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos, até chegar aqui na união de um quadrado e outro, onde eu vou mostrar como passar essa parte, e depois vamos prosseguir até chegar ao último quadrado, onde no canto eu também faço o bloquinho com os 3 pontos. Continuei trabalhando e agora já estou aqui na união, ó, um leque, o outro leque do outro lado, que já é do outro quadrado. Aqui eu faço o seguinte, 2 correntinhas, e eu vou fazer o bloquinho
com os 3 pontos bem na união, onde eu tenho a união de um quadrado e outro. Faço 2 correntinhas e continuo tudo novamente. Bloquinho com os 3 pontos altos no espaço das correntes e 2 correntinhas de separação. Chegando na união entre um quadrado e outro, eu faço o bloquinho bem na união, onde eu prendi o ponto baixo, ó, nesse espacinho, eu faço o bloquinho com os 3 pontos. E isso até chegar lá na parte de baixo, onde eu tenho o leque. Aqui nesse leque, eu vou fazer os 3 pontos altos. E depois eu volto ao final dessa carreira para mostrar como vamos fazer a próxima, que na verdade é uma repetição, mas mostrar o início da carreira. Cheguei no final da carreira, viro o trabalho e agora eu volto trabalhando aqui no lado avesso. Como eu tenho bloquinho, eu fiz o bloquinho com os 3 pontos aqui no último espaço sobre o leque, agora eu inicio com 4 correntes. E continuo o mesmo processo. A diferença é que eu vou começar com o espacinho vazado e não com o espaço fechado com o bloquinho. Então, espaço do bloquinho e aqui o espaço das correntinhas. E agora eu venho 3 pontos, 2 correntinhas. 3 pontos, 2 correntinhas. Até chegar ao final, onde eu finalizo fazendo uma corrente e um ponto alto sobre o último ponto, para ficar o espacinho também. Já percorri toda a carreira e chegando aqui no final, para ficar com o mesmo espaço que eu iniciei a carreira, então eu faço uma corrente e finalizo com um ponto alto no terceiro ponto do último bloco. Agora, eu já posso cortar o fio. Venho lá do outro lado, na outra parte, eu também tenho que fazer essas 2 carreiras. Então, eu faço a união aqui na outra parte, venho trabalhando e volto. 2 carreiras de cada lado, isso nas 2 partes. Tenho aqui as 2 partes, já fiz as carreiras, tanto de um lado como do outro, nas laterais, na primeira e na segunda parte. Então, depois dessas 2 carreiras de cada lado, quando eu terminei aqui, a da segunda parte, eu não cortei o fio, porque com o próprio fio, eu já vou fazer a emenda da lateral. Eu vou costurar 4 quadrados. O 5º quadrado eu não costuro, porque ele já vai entrar na parte da cava, depois, junto com a alça, para fazer aqui, formar, né, o tamanho da cava, o tamanho de cada uma das cavas. Então, para fazer essa emenda, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou costurar com a própria agulha de crochê, fazendo correntinhas de vai e vem. Essas 2 carreiras são para o tamanho M, como eu disse, eu deixei a tabela de tamanhos aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, eu faço 3 correntes. Venho lá na parte que está atrás, lembrando que eu tenho que deixar aqui sempre avesso com avesso, para que depois da costura eles fiquem os 2 para o lado direito. Então, coloco a primeira parte ali com o avesso de frente para mim e a segunda parte eu coloco com o avesso de frente para essa parte. Então, fica avesso com avesso, para que eu possa fazer essa costura. Fiz as 3 correntinhas, eu venho contando 1, 2, 3 e prendo lá na parte que está atrás, um ponto baixo. Faço
3 correntinhas e agora eu vou começar esse movimento de vai e vem. Eu vou vir aqui bem no centro do bloco, onde eu tenho 1, 2, 3 pontos. No segundo ponto, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho lá no bloco que está atrás, no segundo ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto na parte que está à frente, no segundo ponto alto do bloco, um ponto baixo. 3 correntinhas, vou lá na parte de trás, no próximo bloco, segundo ponto, faço um ponto baixo. E dessa forma, como eu disse, eu vou costurar toda essa parte até restar só o último quadrado. Deixa eu mostrar aqui como fica, ó, fica bem bonita essa união, porque ela fica esse zigue-zague em toda a lateral do vestido. Já terminei a costura lateral, então fiquei aqui só com o último quadradinho sem costurar. E aqui eu vou mostrar um detalhe de modelagem do vestido. Eu costurei 1, 2 quadrados e meio, fazendo 3 correntinhas, um baixo, 3 correntinhas, um baixo, em movimentos de zigue-zague. Aqui no penúltimo quadrado, a metade do penúltimo e o último, eu fiz só 2 correntinhas. Então, nessa parte da cintura para cima, eu fiz 2 correntinhas para fazer esse leve ajuste. Caso você queira o vestido mais soltinho, pode continuar fazendo as 3 correntinhas do começo ao fim. Aqui mostrando, olha só, quando eu tenho 3 e depois quando eu vou para 2. Então, ele já dá uma boa diferença aqui no tamanho das correntinhas e, consequentemente, ajusta essa parte do vestido, a parte de cima da cintura para cima. Agora, eu vou repetir o mesmo do outro lado, ou seja, eu vou vir aqui, lá na parte de baixo, vou prender um ponto baixo, faço 3 correntinhas, prendo lá na parte de trás, 3 correntinhas, volto pra frente, 3 correntinhas, prendo um baixo na parte de trás e dessa forma eu costuro repetindo o mesmo que eu já fiz do outro lado. Se eu fiz o ajuste diminuindo para 2 correntinhas e um baixo, eu continuo ali de onde eu parei as 3 correntinhas do outro lado, eu faço o mesmo nesse próximo lado para que as laterais fiquem iguais. Então, costurei 2,5 com 3 e o restante com 2 correntinhas, eu repito o mesmo processo. Fiz toda a costura lá do comecinho até chegar ali no final do quarto quadrado, com 3 correntinhas, eu repito também a mesma coisa, sempre igualzinho, para que fiquem bem certinhas as costuras dos dois lados. Depois que eu costurar essa segunda parte, eu volto já para fazer as alças. Vamos agora para a parte da alça, né? É uma alça bem grossa, ela vai ficar na parte da frente e de trás, e trabalhar a costura nos ombros, no ombro de um lado e no ombro do outro. Então, eu vou fazer esse retângulo aqui, ó, que fica nessa parte aqui onde eu terminei a união ali do quinto quadrado. O quinto quadrado eu não uni e eu vou fazer o quê? Praticamente a mesma coisa que eu fiz aqui na lateral. Eu fiz 2 carreiras de um lado, 2 do outro, e quando eu terminei a segunda, na segunda parte, eu já fiz a união.
Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou unir o fio, ó, igual eu fiz aqui, e vou começar a trabalhar bloquinho com 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes, até completar 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Fiz os 5 bloquinhos, volto trabalhando, faço ali as 4 correntinhas e trabalho, voltando também fazendo os bloquinhos e começo e termino com um espacinho vazado. No final, correntinha e ponto alto. E sigo dessa forma. Eu fiz 6 carreiras. Vou fazer 6 carreiras com 5 bloquinhos, da mesma forma, seguindo o mesmo que eu fiz na lateral do vestido. Carreiras de vai e vem, começando aqui pela parte onde eu tenho o leque, né? Fiz o último leque aqui e já começo a trabalhar as carreiras de vai e vem. Emendo o fio e trabalho. Quando eu completo as 6 carreiras, eu corto o fio, igual eu fiz aqui. Então, eu já tenho essa parte finalizada. Agora, eu vou lá na parte de trás, vou unir o fio e começar tudo novamente. Carreiras de vai e vem, os 5 bloquinhos na primeira carreira e sigo com a mesma quantidade até completar as 6 carreiras. Primeira parte já finalizada, eu vou trabalhar agora a segunda. E quando eu chego ao final dessas 6 carreiras de bloquinho, eu paro e não corto o fio na segunda parte. Por quê? Eu vou fazer a mesma união com correntinhas que eu fiz na lateral, unindo a parte da frente com a parte de trás, só na parte de cima do ombro. Finalizei as duas partes da alça, parte da frente, parte de trás, 6 carreiras, 5 blocos. Agora, eu vou fazer a união no formato zigue-zague, exatamente igual eu fiz na lateral do vestido. 3 correntinhas, venho lá na parte que está atrás, conto 1, 2, 3, e fecho com um ponto baixo. 3 correntinhas, venho no bloco que está à frente, segundo ponto do bloco, um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no bloco que está atrás, faço, conto aqui 1, 2, no segundo ponto do bloco, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho na parte que está à frente, próximo bloco, segundo ponto do bloco, um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no bloco que está atrás, segundo ponto, um ponto baixo. E dessa forma eu sigo até chegar aqui no finalzinho, onde eu tenho a parte vazada de um lado e do outro, e vou finalizar a união. Quando eu chegar aqui, eu já vou arrematar o fio e fazer o mesmo na outra alça. Após finalizar a confecção das alças e costura do ombro, eu vou trabalhar na parte de baixo as carreiras de bloquinho. Eu vou começar aqui bem antes da parte da costura, porque assim eu já faço a passagem e depois o restante eu vou fazer só carreiras de repetição. Então, eu vou vir aqui. Tenho a parte de baixo, a união de cada quadrado e nas laterais eu tenho a costura em zigue-zague. Vou começar aqui um bloquinho antes. Um baixo e faço 2 correntinhas. Então, já tenho o meu primeiro ponto e faço mais 2 para completar o bloquinho com os 3 pontos altos. Depois que eu fiz o primeiro bloco, 2 correntinhas e aqui no canto onde eu tenho o leque, eu vou trabalhar os 3 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui eu tenho o espaço
das carreiras de bloquinho que eu fiz na lateral. No espaço da correntinha, eu faço o meu bloquinho, 3 pontos altos. Agora, eu tenho a parte da costura. Então, o que eu faço? Logo a seguir, eu também tenho o espacinho do bloco. Eu vou vir aqui, onde eu fiz as correntinhas da costura, e vou pegar em uma das correntinhas, bem no centro, e faço o meu bloquinho, os 3 pontos dentro dessa mesma correntinha. 2 correntinhas e já começo a trabalhar tudo novamente, fazendo os bloquinhos com os 3 pontos separados por 2 correntinhas. Quando eu chego na união de um bloco e outro aqui, de um quadrado e outro, onde eu tenho os 2 leques, eu fiz o meu bloquinho, 2 correntes, e eu faço o bloquinho bem na parte central, igual eu já fiz na lateral do vestido. Então, agora é só circular fazendo os bloquinhos com 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Ao final dessa carreira, eu finalizo com um ponto baixíssimo e começo tudo novamente. Cheguei ao final da carreira, fiz as 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Então, agora eu já tenho toda a volta aqui na parte de baixo, né, onde depois eu vou fazer o bico de acabamento, já finalizada. Então, essa é a carreira de número 1, eu vou trabalhar até completar 5 carreiras. Então, ó, agora eu venho com baixíssimos aqui até o espaço de correntinhas, onde eu faço o bloquinho. E eu vou trabalhar essas 5 carreiras agora, mais essa que eu já fiz, são 6 carreiras no total. Então, eu já fiz uma e faço agora mais 5. Sempre trabalhando com essa mesma sequência de pontos, eu faço o bloquinho com os 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Completando as 6 carreiras, eu dou início ao barrado. Finalizei as 6 carreiras em bloquinhos. Agora, eu trabalho em pontos baixíssimos até chegar no espaço de correntinhas. Aqui eu faço 3 correntes e mais 2 pontos. Vou trabalhar um leque. Fiquei com 3 pontos contando as correntinhas. Faço 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. 2 e 3. Fiquei com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Venho no próximo espaço e repito novamente, mais um leque. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. E sigo dessa forma por toda a carreira. Finalizei a carreira, agora eu trabalho em pontos baixíssimos até ficar no centro do leque. Subo 1, 2, 3 correntinhas para o ponto e faço 5 correntinhas para a vira, 8 correntes no total. Volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Venho dentro do próximo leque, trabalho um ponto alto, 5 correntinhas e mais um ponto alto. Novamente, dentro do próximo leque, um ponto alto, 5 correntinhas e um ponto alto. E dessa forma, eu trabalho até circular
toda a carreira. Carreira finalizada, agora eu vou para a carreira do acabamento. Faço um ponto baixíssimo, trabalho 3 correntinhas e faço mais 2 pontos, completando 3 pontos altos. 3 correntinhas e fecho na primeira laçada do ponto com um ponto baixíssimo, formando um ponto picô. E faço mais 3 pontos altos. 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e tudo novamente. Dentro do espaço das correntes, eu trabalho 3 pontos altos, 3 correntinhas, fecho com baixíssimo e 3 pontos altos. Novamente, até circular toda a carreira. Finalizei toda a carreira de acabamento, então parte de baixo do vestido já prontinha. Agora, eu vou trabalhar o acabamento em volta da cava, que é na manga, na verdade, só um acabamento mesmo. E também o acabamento do decote. Eu já adiantei um dos lados e como vocês podem ver, é um acabamento bem simples que eu fiz todo em ponto baixo. Fiz 3 carreiras em ponto baixo e eu vou repetir o mesmo na outra cava, fazendo essas 3 carreiras em ponto baixo. E depois, na parte do decote, a mesma coisa. Como eu faço esse acabamento? Vou trabalhar da seguinte forma. Faço 1, 2 pontos baixos no espaço das correntinhas e ponto baixo sobre ponto baixo. Até dar a volta em toda a carreira. Quando eu chego aqui na parte de cima, que eu tenho as carreiras na lateral, na carreira onde eu tenho o bloquinho com os pontos, eu faço 3 pontos baixos. Onde eu tenho o espaço, que fica correntinha, 2 pontos baixos, como se eu estivesse trabalhando aqui no bloquinho onde eu tenho os pontos virados para cima. Então, aqui no ponto onde eu tenho o ponto alto na lateral, que é bloquinho, eu também trabalho os 3 pontos. E onde eu tenho os espaços, sempre trabalhando 2 pontos baixos. Dou a volta em toda a carreira, finalizo com um ponto baixíssimo, subo uma correntinha e começo novamente a circular toda a cava, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Como eu disse, aqui na minha que já está finalizada, eu fiz 3 carreiras em pontos baixos. Depois que eu terminar essa parte da cava, eu venho aqui no decote e repito o mesmo processo. 3 carreiras em ponto baixo em volta de toda a base. Bem, pessoal, acabamento já finalizado, tanto na parte do decote quanto na parte das cavas. E dessa forma, eu também finalizo a aula de hoje, como vocês podem ver, a seguir a peça já prontinha. Se vocês gostaram dessa aula, não esqueçam, deixe um like e também aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos.